Olá, seja muito bem-vindo ao curso de operador de monitoramento. Meu nome é Felipe Gomes, estarei passando para vocês toda a informação em relação ao curso. CFTV, Circuito Fechado de TV, Sistema de Monitoramento Local, Sistema de Monitoramento Remoto e como conectar as câmeras passo a passo. Então vamos lá. Qual o trabalho de um operador de monitoramento? O operador de monitoramento tem o papel de analisar todas as informações disponibilizadas pelas câmeras de segurança, geralmente instaladas em ambientes ou residenciais. Essa demanda tem crescido muito, E também, lembrando que é bastante utilizado também nas grandes indústrias, corporativos. Há casos em que também há câmeras instaladas em veículos, principalmente rodoviários, metrôs, e também instalada em rodovias. Essas imagens também podem ser monitoradas. Geralmente é um profissional que trabalha diretamente com os monitores de computadores, que recebem as informações geralmente transmitidas, assim como auxilia também os seguranças, Geralmente seguranças de empresas de vigilância, geralmente com informações quando um alarme é violado ou acionado, O operador geralmente é prontamente notificado podendo chamar a polícia, Geralmente isso aí em caso de invasão. E sempre também orientar o vigilante que está, na verdade, assegurando o ambiente, tá? No geral, ele monitora os sistemas de circuito fechado de TV, Alarmes, alarme de estabelecimentos, veículos, interagindo sempre, gente, com os outros profissionais, com porteiro, vigilante, clientes também, e supervisores. Com o crescimento do setor de segurança privada, os operadores se tornaram importantes, sempre para estarem atentos ao que está ocorrendo geralmente naquele local. Esse tipo de trabalho, gente, exige que tenha um alto grau de atenção e manejo com os equipamentos, geralmente acessórios também de segurança, entendendo o funcionamento do sistema, É necessário também que tenha agilidade para identificar os perigos e acionar os órgãos profissionais competentes para resolver, certas situações. Além disso, o monitoramento também funciona, Esse sistema de monitoramento de câmeras funciona 24 horas por dia, Sempre no intuito de atender a demanda por segurança. Nesse curso de CFTV, Circuito Fechado de TV, o operador de monitoramento, sempre gosta de abordar dois tipos de monitoramento, O primeiro, qual a diferença, entre um e o outro, Então é sempre importante você entender a diferença entre os dois, O monitoramento local, que é quando você trabalha dentro de um shopping, dentro de um supermercado, dentro de uma grande loja, enfim. E ali, naquele local, existe uma central, de monitoramento. Tudo é feito, geralmente, localmente, tá? Não precisa de internet, porque a central geralmente se localiza dentro do estabelecimento. Aí, nesse caso, você não precisa de internet, tá? No monitoramento remoto, você trabalha geralmente em uma empresa de segurança. E essa empresa de segurança não está dentro do estabelecimento, Ou seja, se encontra ali, essa central. Geralmente fica à distância, em qualquer lugar do mundo, Pode fazer esse sistema aí de monitoramento, em qualquer lugar do mundo, tá? Aí o operador vai fazer o mesmo monitoramento remoto, tá? Hoje, devido a toda a tecnologia, tem a possibilidade de não ter mais uma central dentro da empresa, Até por questões de segurança. Geralmente, essa central vai estar à distância, E vai ser feito remotamente toda a parte de monitoramento, de câmeras. Então, gente, vai estar vendo dentro do curso essas duas possibilidades de monitoramento,
O nosso curso geralmente habilita, né, o operador a trabalhar nas duas situações, tanto no monitoramento local, tanto no monitoramento remoto. Quando uma ocorrência geralmente acontece, é a central, tá? É sempre a central. E que identifica, né, sempre a ocorrência através do sistema de câmeras e vai transmitir via rádio, tá, para a unidade de apoio, passando toda a informação que está acontecendo naquele local. Se for no caso furto, o operador está identificando a ocorrência e através do sistema de câmeras vai transmitir para os fiscais, né, para os vigilantes, para o controlador de acesso, né, enfim, ali e correr atrás, né, daquela ocorrência. Quando for no monitoramento remoto, então o operador não se localiza, né, naquele estabelecimento ali, para evitar, na verdade, a distância, né, e está fazendo o monitoramento remotamente, né. Quando isso acontece, o operador vai ligar através do telefone, tá, ou rádio, ou celular, enfim, para aquele chefe de equipe, né, de segurança e vai passar o que está, toda aquela informação que está correndo ali naquele determinado local, tá? Um exemplo que eu irei passar para vocês é se está acontecendo uma ocorrência no estacionamento, por exemplo, né, do shopping. Aí tem uma central fazendo monitoramento remoto. O operador identifica aquela ocorrência, liga para alguém responsável pelo shopping, né, aquele responsável pela segurança, no caso, né, os fiscais, vigilantes, enfim, irá até o local que está acontecendo aquela ocorrência, tá? Então, no nosso curso, habilita você, né, operador, a trabalhar nesses dois sistemas, monitoramento local e monitoramento remoto, tá? Então, o curso, gente, vai abranger tanto a parte do monitoramento, como também como funciona toda a parte de equipamento, né? Toda a estrutura, né, feita antes do operador receber aquelas imagens ali na central, tá? Então você, no caso, como operador, não tem que focar, né, somente em sentar em uma central de monitoramento e começar a monitorar. Aquele sistema é preciso também, né, você entender como é que ele, no caso, funciona, né? Entender um pouco, né, toda a parte operacional de instalação dos equipamentos. Caso isso aconteça, no caso uma ocorrência, por exemplo, uma câmera parou de funcionar ou deu algum tipo de problema, né, no monitoramento. Então o operador precisa saber o que aconteceu, né? Vou deixar aqui um exemplo para vocês. Pode acontecer, às vezes é algo simples, né? Por exemplo, caiu a internet. Então, na verdade, certos tipos de situações aqui não vai ser ele, não vai ser você, né, que vai resolver. Para isso tem sempre o pessoal técnico, né, TI, pessoal técnico de informática, né, que resolve no caso tudo isso. Não é somente sentar na central de monitoramento. É preciso ter um pouco de conhecimento básico de informática, né? Um pouco de noção em computador. O serviço é bem prático e bem simples de operar, né? Eu vou passar aqui agora para vocês como conectar, né? Todo o passo a passo de como conectar as câmeras. No caso, primeiramente, você vai selecionar, tá, a primeira imagem. Lembrando que cada monitor você tem que localizar o teclado. Há sistema de monitoramento, né, que tem telas, telas, por exemplo, tela de monitoramento do Delta 1, por exemplo. Às vezes esse Delta 1 é uma tela principal grande em cima, né, ali com de 12, em torno de 12, 19 câmeras, enfim. Você vai ter um teclado específico para ele. Aí você já tem o Delta 2, né? O Delta 2, às vezes, próximo ali, essa mesma tela. Você vai ter o Delta 2, um outro teclado, então é sempre importante você localizar aí, tá? Esse teclado.
É sempre importante, gente, né? Pensar também se você, no caso, né, vai dividir ali com mais profissionais, né, com mais operadores. Então é sempre importante identificar se você vai ser o Delta 1, Delta 2, Delta 3, Delta 4, enfim, Delta 5. Sempre identificar, tá ok? Segundo passo, você vai em dispositivos, tá? Depois, DVR, vou clicar no botão mais, tá? Aí já vai abrir o quê? Todas as câmeras, tá? Geralmente, se isso não acontecer, você clica também em infraporte, tá? Aí você vai abrir, no caso, todas as câmeras. Terceiro passo, você organiza na barra de rolagem, tá? Centraliza e depois abre câmeras uma por uma, tá? No caso, selecionar câmera 1, selecionar câmera 2, selecionar câmera 3, selecionar câmera 4, enfim, assim vai sucessivamente. Lembrando que cada câmera, né, de cada estabelecimento vai ter uma numeração ali. Por exemplo, 0032, no caso, Mercado X, 0031 ou 031, uma farmácia, por exemplo, 022, 01. Geralmente tem, tá, cada estabelecimento, lembrando que cada câmera dessa daí representa, tá, uma numeração, ok? Então estarei encerrando por aqui e até o segundo módulo. Tchau, tchau.